Bom, só para explicar, a gente está aqui para falar do transe, que é um experimento cênico que a gente fez aí na pandemia, e o Oscar não aceitou, não entrou. Renata, beijo, tá aí pedindo beijo. A gente começou esse projeto antes da pandemia, era para ser uma peça de teatro, e aí com a pandemia as coisas começaram a mexer, a mudar, né? A gente sem poder aglomerar, sem poder sair de casa. A gente começou a transformar o projeto e aqui entrou. Oi, acho que é todo mundo de preto, E aí? combinamos figurino. Básico, né? Básico. Gente, mas que complicação esse negócio, hein? Eu não entendo esse negócio de tecnologia. É isso, gente. É isso. Mas como eu estava aqui falando, Oscar, a gente... O Trans era uma peça de teatro, né? Era para ser uma peça de teatro. E aí veio a pandemia, a gente entrou nessa loucura de misturar teatro com tela. E esse telatro, como o Diego brinca e chama. E a gente fez esse espetáculo, filme, como vocês quiserem chamar. A gente chama de telatro mesmo entre a gente. E ele conta a história de um garoto de programa, né? De um garoto que que entra na prostituição, e ele desenvolve uma nova personalidade a partir para poder ser o garoto de programa, né? Como se ele não quisesse misturar. E aí essa outra personalidade acaba ganhando mais força e ficando mais forte que ele. E aí, por conta disso, ele entra numa paranoia, numa questão mental de não saber mais quem ele é. E aí, por todos os sintomas e tal que ele apresentou e fala e relata, e isso não é comum só de um garoto de programa, são relatos de diversas pessoas que criam essa persona e em algum momento elas deixam de saber quem é o verdadeiro eu, né? E aí, a partir desse relato, a gente foi entrando em vários diagnósticos e conversas e entendimentos sobre saúde mental. Por isso que hoje a gente chamou o João Brode, que é psicólogo especialista em saúde mental, não a gente, né? A gente está aqui para tirar dúvida assim como vocês. Então, Diego, você está tomando uma surra aí do celular? Não, tá tudo certo. Eu tô aqui, tô tentando... Chama o João. Querendo mandar beijo. Vou chamar aqui o João. Que aí a gente já começa, quem quiser conversar, mandar dúvidas e perguntas, estamos aqui para falar hoje muito mais sobre a saúde mental, sobre essa questão. Oi, gente. Oi, João. Chegou o João. Tudo bem? Oi, João. Então, acho que como o Pedro, só pegando, arrematando aqui, a gente juntou as 3 pessoas que realizaram esse experimento trans, que é um projeto, o Pedro depois pode falar um pouco melhor, que é a coisa da Lei Aldir Blanc, e era um projeto que era originalmente para o teatro. A gente resolveu fazer isso filmado, nesse esquema meio teatro, meio linguagem teatral, com filme, sei lá o quê. Não consigo chamar de filme, não. E, na verdade, a gente foi gravar, estava com todo o cronograma no auge da pandemia. Então, a gente teve que abrir mão de toda uma equipe para poder irmos só eu como diretor, né, e fazendo câmera e botando luz também e tudo, e o Pedro e o Oscar, que são o elenco. É um projeto com 2 atores, e a gente se juntou numa locação, que é um apartamento, para poder realizar esse projeto, que fala sobre esse garoto de programa que descobre questões que afetam a saúde mental dele. E, portanto, a gente vai fazer uma série de lives aqui a partir de hoje. Semanalmente, a gente vai ter um encontro, sempre com profissionais renomados, profissionais que levam essas informações... Para a gente não falar besteira. Para a gente não falar besteira. E até para a gente informar também, porque, na verdade, o projeto, né, o telatro, o transe, ele não aprofunda em nenhuma questão, não dá nem qualquer diagnóstico ou qualquer coisa do gênero, mas a gente acha importante trazer esses temas que ainda são tabus, temas que falam da questão de saúde mental realmente. E, portanto, João Brode está aqui como nosso primeiro psicólogo convidado profissional para a gente poder
bater esse papo. E eu acho que, assim, primeiro agradecer ao João por ter topado participar dessa loucura, né? Agradecer também a presença do Pedro, do Oscar, aqui como incentivadores desse papo, para a gente poder trocar, tirar dúvidas e bater essa bola. E acho que a primeira pergunta, assim, é óbvio que o João pode se apresentar melhor, pode falar, mas, João, o que é saúde mental? Porque a gente está no meio da pandemia e, na verdade, ninguém tem saúde mental, né? Então, fala um pouquinho para a gente poder começar nosso papo. Quem quiser mandar perguntas, eu não sei se existe um lugar para mandar perguntas, mas acho que sim, tem uma coisa de uma interrogação, vocês podem mandar e a gente vai trazendo aqui as perguntas para o nosso papo. Diego está descobrindo a tecnologia do Instagram hoje, gente. Mas então, eu me chamo João, né? Eu sou psicólogo, me formei em 2018, sou do Rio Grande do Sul, né? No interiorzinho, em Pelotas. E hoje eu atuo como psicólogo clínico, né? Eu atuo somente online, né? Mas e também tenho ali a página no Insta, que eu falo muito sobre saúde mental LGBT, né? Eu me identifico, né, como LGBT, então sempre assim trouxe, sempre desde que eu me formei, a questão de devolver um pouco também para a nossa comunidade, né? Então eu sempre gostei muito de falar sobre essas questões e eu gostei muito até quando o Diego me procurou do trans, eu adorei a proposta do projeto, me apaixonei mesmo. E é uma honra, na verdade, eu estar aqui hoje com vocês para a gente falar um pouco sobre isso. De verdade. A gente agradece. Então, para começar, acho que a gente já pode falar para todo mundo que está ouvindo o que resume assim saúde mental. Quando a gente fala em saúde mental, o que é você ser saudável mentalmente, na verdade? Porque às vezes a gente não sabe nem se a gente é ou não saudável mentalmente, né? Uhum. É uma pergunta até difícil. Assim, da gente Imagino que sim. Muito aquela coisa, assim, por exemplo, em saúde mental e saúde, o psicológico e o físico, assim, como a gente vê, né, no senso comum. E o que é no físico? É basicamente a gente fazer uma bateria de exames, a gente não tem nenhuma condição, nenhum diagnóstico, assim, a gente vendo por cima seria isso. No mental, vai ser um pouco mais complicado, porque as coisas são mais subjetivas. A gente sabe que todos nós temos alguns traços de transtornos mentais. A gente pode, daqui a pouco, não ter nenhum diagnóstico, mas todos nós temos traços. Seja, por exemplo, da esquizofrenia, né, da gente falar um pouco, seja, por exemplo, daqui a pouco um transtorno ansioso. Todos nós temos, assim, algum traço. Então, as coisas são um pouco mais subjetivas. Eu penso que ser saudável mentalmente vai muito, assim, de acordo com a palavra prejuízo. Né, de basicamente quando a gente percebe algum prejuízo na nossa vida devido a alguma questão mental, já seja uma questão de a gente não estar saudável. Se a gente consegue viver a nossa vida, mesmo daqui a pouco, a gente sabe, por exemplo, que é ansiedade, as pessoas falam muito, eu tenho ansiedade. Todos nós temos ansiedade. A ansiedade faz parte da vida de todo mundo. Mas ela ter um transtorno de ansiedade diferente, vai ter um prejuízo constante na vida da pessoa. Então, talvez uma forma de responder isso, mais ou menos, seria essa questão de prejuízo, assim, a gente perceber um prejuízo na nossa vida, algo que incomoda a gente, algo que prejudica, assim, a nossa vida de mundo, digamos assim. Ô, João, uma curiosidade até, assim, eu acho que agora, no período da pandemia, a gente está vivendo uma realidade, né, que é completamente incomum a tudo que a gente já experienciou, né? Eu acho que todos nós estamos aí trazendo esses pequenos traços da não saúde mental à tona, por conta do isolamento, por conta dos medos e, enfim, essas questões todas que também envolvem a ansiedade, né? E aí eu fico me perguntando, e talvez você possa nos ajudar e ajudar também as pessoas que estão nos assistindo, que é assim, existem maneiras da gente poder treinar a nossa personalidade a não sucumbir a essa perda total da saúde mental? Ou qual é o limite? Quando que a gente começa a perceber que a gente precisa buscar ajuda, enfim, bater um papo com um profissional, ou procurar até os amigos mesmo, enfim, sair um pouco desse lugar, né? E aí depois eu vou começar a ler algumas perguntas que já chegaram aqui, algumas perguntas para a gente falar. Mas acho que é importante a gente falar assim, que horas começar a procurar ajuda, né? Que horas falar assim, help?
Aham. Eu penso até que essa questão ainda a gente está aprendendo muito conforme a gente avança assim na pandemia, porque se a gente for ver, eu penso assim, até desde que a psicologia começou a se estabelecer como profissão, essa é a primeira grande crise de saúde mundial que a gente está enfrentando. Então penso que muita coisa a gente está aprendendo também conforme avança. Até uma coisa até que eu conversei com o Diego quando a gente estava combinando os detalhes da live, era de que a gente está se segurando muito como dá, né? É praticamente impossível assim a gente passar esse momento assim zen, né? Como se nada tivesse acontecido. Claro, a gente realmente está em uma realidade alternativa, mas é muito difícil, né? Então a gente vê assim pessoas que vão no espectro às vezes de um positivismo extremamente tóxico. Teve aquela gente do Covid, sei lá, no início da pandemia, enquanto pessoas assim sofrimento gigante do outro lado, né? Pessoas assim que começaram daqui a pouco até a desenvolver, principalmente a gente tem percebido assim meus colegas também, experiências assim, pessoas que desenvolveram toque, por exemplo, em relação à limpeza por causa de toda aquela coisa de digitação. Então é muita coisa assim. E eu penso que até o procurar ajuda vai ser muito no sentido de bem isso mesmo de prejuízo, de a gente perceber alguma coisa errada, alguma coisa que a gente já não está conseguindo lidar. A gente está vendo que, por exemplo, uma pessoa que já não está mais conseguindo trabalhar corretamente, corretamente entre aspas, né, nesse contexto pandêmico, já seja algo para procurar ajuda. A gente sabe que nem todo mundo precisa de terapia, mas fazer terapia é sempre bom. Mas a questão, a palavra-chave é prejuízo. Mas a questão, assim, dicas assim para a gente conseguir lidar melhor nesse momento é tentar manter uma rotina na medida do possível. Eu penso que essa é a dica principal, assim, porque é muito fácil a gente sair da rotina. Às vezes a nossa rotina era muito focada no sair de casa, né? O nosso corpo se orientava assim. A gente já contava o tempo de trânsito, a gente chegava nos lugares, a gente chegava, por exemplo, no trabalho, a gente já sentia uma energia de trabalho. Não, aqui eu vou produzir. A gente chegava em casa, não, aqui eu vou descansar. E no momento, é muito fácil quando a gente está em casa tudo isso se misturar, a gente bater tudo no liquidificador, a gente começar a trabalhar deitado na cama, a gente começar a... E aí a gente perde aquela coisa de momento, agora eu estou descansando, agora eu estou trabalhando. E aí acaba que a gente nem descansa nem trabalha, a gente fica naquele estado meio zumbi, assim, que nada, que basicamente a gente não consegue relaxar, não tem nenhum momento produtivo e nenhum momento de lazer. Então é basicamente manter uma rotina, meio que separar um pouco as coisas, ter o seu momento de trabalho separado, fora da cama, né? Ter um mini ambiente de trabalho, por exemplo, em casa, e ter isso, assim, essa rotina, tentar manter toda essa questão. Seria a dica principal, assim, eu sempre coloco essa dica. As pessoas estão aqui falando, né? É maravilhoso fazer terapia, o Bruno Aju, o Bruno, terapia é incrível e tal, tenho trabalhado na cama, às vezes a gente vai vivendo automático, enfim, vários relatos aí. E ansiedade virou uma palavra que é a palavra do momento, né? Na verdade, todo mundo tem ansiedade agora, todo mundo se autodiagnosticou com ansiedade por conta da pandemia. E assim, nem sempre é exatamente ansiedade, ou nem sempre é clínico, ou sei lá. Não dando nenhum diagnóstico, mas quais os sinais que a gente consegue destacar sobre o aspecto da ansiedade que a gente precisa ligar uma antena e falar assim, opa, tenho que começar a estar mais atento para... Até sobre comportamentos tóxicos, que às vezes a gente é tóxico com nós mesmos, né? Então, sei lá, o que a gente... Quais caminhos a gente pode perceber não, está acontecendo isso de uma maneira diferente, sei lá, quais características que a ansiedade te aponta mais para um caminho que você precisa ficar mais alerta, assim, João? E complementando, desculpa, tudo bem? Complementando a pergunta do Diego, já que ele está falando de ansiedade, quando que a gente começa a perceber que já não é mais ansiedade, por exemplo, que pode ser depressão, entendeu? Ok. Então, ansiedade, na verdade, todos nós temos. E vai ser saudável, na verdade, a gente sentir ansiedade em alguns momentos. A ansiedade, assim, a grosso modo, não é nem exclusivo dos seres humanos. Eu penso, quem tem pet, né? Eu tenho 3 cachorros aqui em casa. Eu sei quando eles estão ansiosos. Eles ficam andando de um lado para o outro. Eles ficam, sei lá, bate alguém aqui na frente. Aquilo é ansiedade. A ansiedade é um mecanismo de defesa ao
É o nosso corpo nos preparando para lutar ou fugir de uma situação perigosa. Claro, isso é muito era das cavernas, assim. Mas na nossa vida moderna, isso vai ser basicamente uma preocupação em relação ao futuro. O nosso corpo ele tenta nos preparar. Até, por exemplo, por que o nosso corpo ele começa a ter um ataque cardíaco, por exemplo, no momento ansioso? Porque ele quer levar o sangue para as extremidades, para que a gente consiga fugir rapidamente. Por que a gente começa a ter sudorese? Que se alguém agarrar a gente vai escorregar. São coisas assim, ou seja, a ansiedade ela tem toda uma questão corporal também. E todos nós temos ansiedade. Vai ser saudável, por exemplo, sentir ansiedade quando a gente, sei lá, tem uma entrevista de emprego. Vai ser algo ansioso, não é algo que acontece todo dia. Quando a gente, sei lá, vai para um encontro de aplicativo, sei lá, a gente vai se sentir ansioso. E na pandemia vai ter momentos, sei lá, que a gente recebe uma notícia de que algum familiar, por exemplo, está infectado. A gente também vai ficar ansioso. Seria estranho se a gente não ficasse ansioso numa situação dessas. O problema começa quando a gente começa a ficar todo o tempo ansioso. Quando a ansiedade deixa de ser uma coisa que ela sobe e desce, ela começa a ficar constante, assim. Aí a gente já vai ter um transtorno de ansiedade. Transtorno de ansiedade é aquele estado já mais ativado, assim, que a pessoa se preocupa constantemente, começa a ter um prejuízo, ela começa, por exemplo, a ter questões de sono, ela não consegue dormir, ou até ela dorme demais, às vezes, para não ter que lidar, ela não consegue se concentrar nas coisas. E sintomas físicos, como taquicardia, falta de ar, sudorese, que eu estava colocando também, tremores, tudo isso é ansiedade. Né? Aí quando a gente já vai para, por exemplo, depressão é mais um transtorno de humor. Transtorno de humor vai ser, no caso, a depressão, ela vai ser um estado de perda de prazer e uma diminuição de atividade geral da pessoa. Ou seja, a pessoa vai perder o prazer pelas coisas que antes ela fazia, ela vai ficar mais inativada, por exemplo, ela vai deixar de fazer as suas coisas, vai ter aquele clássico humor deprimido, e aí também tem a questão de ansiedade, que está tudo bem, às vezes, uma coisa é a gente estar deprimido, outra é a gente ter depressão. Vai ter momentos, sei lá, a gente está um luto, como muitas pessoas estão sofrendo agora, a gente vai ficar deprimido. É esperado, na verdade. Uma das fases do luto a gente chama de um estado deprimido também. E é diferente de ter depressão, em que, novamente, esse estado mais deprimido vai ser constante. A pessoa vai ter dificuldade de se levantar da cama. Sempre falo para meus pacientes, assim, que às vezes... João, mas eu decidi ficar na cama mesmo, eu estou alguns dias assim, bem. E olha, tá tudo bem por enquanto, mas a cama ela vai se tornando muito confortável com o tempo. Então, e assim vai aparecendo, por exemplo, já a depressão, que é mais uma questão de humor, é um humor deprimido, é uma perda de prazer geral pelas atividades. E de toda forma, né, João, acho que vale a pena a gente ressaltar aqui que a gente está passando por um momento em que estar deprimido, não com depressão, tem sido comum, uma constante. Então, algumas pessoas estão colocando aqui, eu tenho sentido isso, eu não saio da cama. Não, calma lá. Tudo bem, a gente está passando por um momento em que a gente está aí você me corrige ou alguém complementa aí, mas a gente está passando por esse momento de autoconhecimento mesmo, de conhecer os nossos tempos dentro dessa realidade, em não estar saindo de casa ou não encontrando os amigos, ou muita gente foi demitida, não consegue encontrar com a família, está desanimado, enfim. Eu acho que é importante a gente destacar aqui que, por enquanto, aí talvez você possa me falar assim, qual a permanência desse sentimento, dessa ausência do humor, né? Sei lá, 1 ano, 2 anos sem levantar da cama, enfim, a gente ir se provocando, porque a gente está passando por um momento que é natural. Eu mesmo, meu Deus do céu, eu só Sim, quero... mas eu acho que tem uma coisa... Termina, desculpa que tem um delay. Tem uma coisa que o João falou no começo, que é, se isso começa a te incomodar, a se transformar num problema, é a hora de você pedir ajuda, porque por mais que a gente esteja inserido num momento em que é quase uma depressão coletiva, né? Porque tá todo mundo ou perde um amigo, ou conhece alguém que perdeu alguém próximo, você abre o Facebook, quase um obituário, e você abre o jornal, é só notícia ruim, só decepção com o país, a política, enfim, é bombardeio o tempo inteiro.
Então, acho que a partir do momento que você deixa de sentir, né, João, que você deixa de sentir que isso está te afetando, te incomodando de alguma forma, acho que é hora de você pedir ajuda, porque por mais que estejamos todos inseridos nisso, cada um sabe o seu limite também de até onde o que é, entre muitas aspas, o que é normal para você, né? E onde você muda o seu botãozinho, né? Liga, não sei. A Ju colocou aqui, ó, que é natural, né, se permitir sentir assim, mas o que não ajuda é alimentar esse tipo de sentimento, né? Eu acho que a gente não pode realmente entrar nessa. Uhum. Exatamente, porque assim, tá tudo bem às vezes a gente ter alguns sintomas, alguns sinais até que a gente fala aqui, mas é legal até vocês colocarem a questão do tempo, por exemplo, porque a gente tem tempos, na verdade, a gente tem de tipos de depressão. Por exemplo, a gente tem, na verdade, a depressão crônica, que é a antiga distimia, que é aquela depressão mais leve, mas ela é bem mais longa. Aí, em datas, às vezes eu sou meio ruim de datas, assim, de diagnóstico, mas se eu não me engano, para a gente ter uma distimia, se eu não me engano, já são alguns meses, assim, que a gente já tem que estar naquele estado mais deprimido. Se eu não me engano, talvez uns 6 meses, assim, a gente já tem que estar naquele estado deprimido para a gente poder diagnosticar uma distimia. Mas a gente tem também o transtorno depressivo maior, que é o episódio depressivo, que é um estado mais acentuado da depressão, mas ele é episódico. A gente não tem necessariamente uma cura para a depressão crônica, que é a distimia, mas a gente tem uma cura para o episódio depressivo, por exemplo. E o episódio depressivo, por exemplo, a gente tem que estar 2 semanas já com esses sintomas, assim, esse humor deprimido, constante na maior parte do dia, né, esse pensamento de desesperança. Em algumas pessoas até é curioso até colocar que daqui a pouco pode não se ter necessariamente um humor deprimido, mas sim um humor irritado. A pessoa, em vez de ficar deprimida, ficar muito irritada. Também pode ser um sinal de depressão. Ih, então, menino, pelo amor de Deus, olha, vou começar amanhã. Mas é bem assim, claro, eu recomendo sempre, né, gente? Não vão pro Google, assim, procurar diagnóstico e tal. Tem muita informação importante. A gente sabe que hoje em dia a internet ajuda a gente em muito. Mas para a gente conseguir fazer um diagnóstico, até daqui a pouco algumas situações que muitas coisas às vezes parecem, mas não são no mental. É para a gente conseguir ter aquela análise mais profunda do funcionamento e tal, é procurar ajuda. É procurar um profissional que ajude a fazer todo esse processo. Assim, eu não sei o nome, mas o Instagram é Dedo de Bowie, aqui, colocou: o que vocês acham da alienação? De evitar as informações, criar uma realidade paralela para se blindar. Eu tenho praticado isso bastante, na verdade, porque as notícias não têm ajudado em nada. Mas isso é um escape, isso é saudável, porque não me parece ser a gente fugir da realidade. Olha, eu penso que depende. Depende. Sempre psicólogo fala muito isso, depende. Por que depende? É que assim, uma coisa... a Érica, desculpa, Dedo de Boi é a Érica. Obrigado, Érica. Uma coisa a gente se colocar embaixo de uma pedra, assim, aquela coisa e não saber de nada, não ter a mínima ideia do que está acontecendo e fingir que está tudo bem. Não, gente, sabe que não tá. A gente tem aquela postura negacionista. Outra coisa é a gente se informar com uma consciência. Por exemplo, o que é se informar com consciência? Não deixar, sei lá, o Globo News ligada 24 horas por dia do lado, assim. Isso é ruim, porque essas notícias são repetidas várias vezes. O que a gente sempre coloca é a gente se informar de um jeito consciente, não é ficar ligado todo dia nesses processos. Daqui a pouco, é a gente, por exemplo, se informar, ver meia hora assim, do dia para procurar notícias em sites, em lugares que confia. Se informar de uma maneira controlada. Não pelo WhatsApp, né? Por favor. Exatamente. Lugares confiáveis. Mas aquilo ser controlado, porque se a gente vai lendo, aquilo torna eu chamo de uma espiral de catastrofização. A gente está vivendo uma catástrofe, a gente não precisa deixar as coisas piores do que já estão, né? Com essa questão de se informar demais, entre aspas. Então não é o não se informar, mas não se informar de uma maneira consciente, assim. Eu tenho... Fala, Diego, você fala, alguém fala alguma coisa? Acho que todo mundo... Fala, então fala, Oscar. Fala. Tá quietinho aí, fala, Oscar. Fala, Oscar.
Não, é que eu tenho uma dúvida que é a seguinte, muito desses transtornos e dessas características, elas vêm de uma carga genética, não é? Da pessoa. E muita gente diz, assim, de forma leviana, ai, você é bipolar, ou então, não sei quem é bipolar, ou então, eu sou borderline. A pessoa não sabe nada do que é isso. Eu queria realmente era entender melhor o que é uma pessoa ser bipolar e o que é ser borderline. Aham. É até curioso essa questão de banalização, que esses dias eu tava vendo uns cadernos, uma coisa assim que eu tinha que comprar, e tinha um caderno que dizia sou bipolar, e uma carinha era, em cima era triste, a outra era feliz, era uma coisa assim. Uma banalização. Gente, toda hora. Porque uma hora eu tô feliz, outra hora eu tô triste. Gente, isso não é transtorno bipolar. Isso é normal, né? Transtorno bipolar, a gente vai ter, por exemplo, a gente vai ter questões, episódios maníacos, que é aquele episódio em que a pessoa está com uma energia muito acima, a pessoa está muito a mil. Geralmente ela é impulsiva, ela acaba fazendo muitas coisas que ela vai se arrepender, mas que na hora ela faz. E ela vai alternar entre, explicando bem brevemente, assim, ela vai alternar em estados depressivos. Só que isso não é assim de uma hora para outra, né? Não é aquela coisa de que de sei lá, 1 da manhã eu tô assim, 1 da tarde eu tô completamente diferente. Não. Borderline, ele é um transtorno de personalidade, né? O bipolar é um transtorno do humor. O borderline é um transtorno de personalidade e ele é mais na questão de afetividade. Ele é mais relacionado a relacionamentos. Uma pessoa, por exemplo, com ataque maníaco, ela não necessariamente pode ter uma questão de relacionamentos. Ela pode ser uma pessoa maníaca que está comprando muita coisa. Uma pessoa borderline, ela geralmente vai ser em questão de relacionamentos, vai ser a personalidade borderline. Então, a pessoa borderline, ela vai ter relacionamentos instáveis, uma pessoa que faz visão, ela alterna, ela não tem aquele estado de tons de cinza, entre aspas. Ela vê ou a pessoa de um jeito completamente com ódio ou é a melhor pessoa do mundo. Ela alterna entre esses dois estados, ela tem essa visão de mundo muito separada. E aí, então, isso vai causar um comportamento instável, vai ter comportamentos, daqui a pouco, de automutilação, um comportamento suicida, e às vezes pode nem ter uma questão de querer morrer, mas sim de chamar a atenção da outra pessoa. Mas claro que a gente vai tratar da mesma forma, né? Não vai tratar de uma maneira, sei lá, negacionista. Elas tratam, ideação suicida é sério. A gente sabe que mesmo uma pessoa não querendo cometer suicídio, no fundo, mais cedo ou mais tarde, ela tentando, uma hora ela consegue. Né? Então, que a gente não quer chegar nisso. Então, o transtorno borderline vai ser assim: a pessoa ter briga no relacionamento não quer dizer que ela seja borderline. Travou tudo pra mim. Então, pra gente tá normal. Sim, pra gente tá normal. Acho que o Oscar voltou agora. Voltei. Parei em transtorno borderline, travou. Borderline, a gente vai ter, por exemplo, aliás, não quer dizer que a gente tem briga no relacionamento que a gente vai ser border. Não. Né? A gente tem que ter todo um padrão de instabilidade, a gente tem que ter várias questões, como daqui a pouco uma automutilação, como ideação suicida, como um padrão de relacionamentos instáveis, e não somente amorosos, mas daqui a pouco também no trabalho, como com amizades, né? Vai ser comportamentos impulsivos. Então, é legal assim a gente chamar, porque borderline, bipolar, depressão, ansiedade são questões sérias. Então a gente tratar com a devida importância. Uma dúvida só assim, sobre essa questão sempre está relacionado à socialização ou pode estar interno? As questões todas dessas características, até a Érica também complementou aqui, que na verdade quando você tem um diabetes é fácil, né? Porque um exame mostra. Mas um diagnóstico de questão mental é sempre um pouco mais complexo. E aí você fala de relacionamento, enfim. As questões de bipolaridade, borderline, e a própria depressão, esquizofrenia, sei lá, elas estão ligadas sempre à socialização ou elas podem aparecer na solidão do ser humano isolado? Não, com certeza, elas podem aparecer também no contexto mais de isolamento. Por exemplo, a pessoa com depressão, eu penso que, na verdade, ela vai ter uma redução da sociabilidade.
Daqui a pouco, até se ela é uma pessoa que trabalha de uma forma bem autônoma, assim, por exemplo, um programador, né? Ela trabalha só ele e o computador. Se ele deixar, por exemplo, por conta da depressão, não vai ser necessariamente uma questão social, mas ele vai deixar de fazer. Então, isso é uma questão dele. Bipolar também. Até eu te usar o exemplo assim, de compras. Muitas pessoas, numa fase maníaca na bipolaridade, elas podem, sei lá, assinar um contrato num investimento super de risco, assim, mas achar que não, vai dar tudo certo e tal, não ter aquele pensamento. Não necessariamente são questões sociais, mas até mesmo no boiler, né? O boiler também, daqui a pouco eu falei sobre padrões mesmo, como questões de automutilação, porque no boiler também a gente vai ter sentimentos de vazio, né? Então, daqui a pouco a pessoa pode não estar se relacionando, mas ela pode ter um sentimento de vazio, se culpar por isso, daqui a pouco, por exemplo, se automutilar. Então, não necessariamente vai ter uma sociabilidade, às vezes, intensa. Eu vou Eu tenho... pegar só... Vai, fala, Pedro. Fala, pode falar. Não, eu ia pegar um gancho com... Não mexe no fone não, que bagunça o som pra gente. Eu ia fazer uma pergunta relacionando um pouco com o Transe, que é o projeto pelo qual a gente Era o que eu ia perguntar agora. está fazendo esses encontros, esses bate-papos para falar sobre temas e questões também com profissionais de psicologia, neurologia e sexologia. Sexologia existe? Existe. E na verdade, os personagens que aparecem na história, na nossa história, eles apresentam duas personalidades muito distintas, mas muito em função de aceitar os próprios desejos em função do sexo, né? Que é um garoto de programa que se percebe com questões psicológicas a partir desse confrontamento de duas personalidades muito distintas, uma mais comedida e outra mais libertina. E aí, puxando uma pergunta que alguém fez lá no começo, eu nem sei se a pessoa ainda está aí, mas para falar sobre autoaceitação, sobre a aceitação da própria sexualidade, assim, não só a sexualidade, sou bi, sou gay, sou o que sou, mas dos desejos mesmo. Gosto disso na cama, quero 30 pessoas, quero, enfim. Porque às vezes não tem nenhuma ligação exata com a orientação sexual da pessoa, mas os desejos podem ir muito além disso. Nem todo hétero, todo gay, todo bi, toda lésbica, todo trans, todo mundo é igual. Cada um tem sua individualidade, especificidade. Então acho que só eu complementei a pergunta do Diego, na verdade. Não, e aí só pra gente entender, assim, quais as possibilidades de se procurar, sei lá, uma pessoa que esteja passando por isso. Algumas pessoas falaram que a pandemia e o isolamento têm ajudado a olhar para si próprio e ter o processo de autoaceitação, de aceitação das suas vontades ou da sua orientação. Mas só para a gente entender, assim, o que pode ajudar, na verdade, já que a gente que as experiências sexuais também, elas não estão tão fáceis durante o isolamento. Quais os caminhos que podem ajudar pessoas a confrontarem a si mesmo para se autoaceitarem e perceberem que tudo bem ser livre nos desejos e na orientação. Eu penso que, na verdade, esse momento de pandemia tem sido um momento muito que a gente está olhando para a gente mesmo, né? A gente viu, por exemplo, agora um dado interessante é que teve muitos divórcios, assim, nesse processo da quarentena. E as pessoas, assim, colocam, mas a gente vai se separar por causa da pandemia. Se isso está acontecendo, a grande chance é que antes a coisa já não estava boa e a pandemia apenas explicitou isso. Então, se a gente for ver, geralmente são coisas que já estavam ali que agora a gente está olhando. Sexualidade, principalmente quando a gente vai falar sobre o ser LGBT, para a gente abordar, é bem aquela questão muito de desenvolvimento. A gente cresce numa sociedade desde pequeno, assim, né? Imagina que a maioria dos LGBT se identifiquem com vivências como essas, em que a gente vivia diferente. A gente entra numa sociedade que ela é muito polarizada, o que é de menino e o que é de menina. E o menino deve gostar de algumas coisas e a menina deve gostar de outras. E às vezes a criança LGBT não tem
aqueles interesses. Então, desde pequeno, ela já vai se desenvolvendo, já se sentindo fora disso. A gente sabe que tem coisas super comuns, assim, na verdade, vivências LGBT, ou seja, da criança ser mais sozinha, né, porque não se identifica, e ela vai se desenvolvendo dessa maneira. E aí se forma muito o que a gente chama, né, teoricamente, antes a gente falava homofobia, né, internalizada, mas hoje eu falo mais LGBTfobia internalizada. Ela basicamente é um ódio da gente mesmo, a gente internaliza, pode parecer estranho, mas a gente internaliza, né, todo esse preconceito, não tem como a gente ficar imune, porque a gente sofre de maneira explícita e velada durante todos os dias, a gente internaliza todo esse ódio e a gente começa a achar a nossa própria sexualidade errada. E esse é um processo que, na verdade, né, pessoalmente, eu penso que a gente nunca vai se desconstruir totalmente. A gente vai continuar, é algo muito interno da gente, que possivelmente se formou lá no início. A questão é, novamente, a palavra prejuízo. É a gente se desconstruir a ponto de a gente conseguir viver as nossas coisas. A gente sabe que ser LGBT também é muito aliado, como foi lá também nos anos 80, a questão de promiscuidade, ser LGBT, ser promíscuo. Então, muitas vezes, até quando a gente vai falar também sobre o ser LGBT, é também um pouco de dar asas aos desejos, né? A gente começar a se questionar um pouco sobre isso, a quem realmente é. E aí a gente tem algumas coisas que a gente pode fazer, né? A primeira é o que eu sempre falo, a principal delas é a gente tomar o nosso tempo. Às vezes as pessoas, mas eu tenho que me aceitar logo. Não é um processo universal. Tem pessoas que levam, por exemplo, e o se aceitar até é algo muito subjetivo. Algumas pessoas falam que se aceitam, mas continuam sofrendo com a sua sexualidade, enquanto outras se aceitam e não têm um sofrimento. Então, até mesmo esse contexto ele é muito subjetivo. Mas eu penso que é justamente quando não existe mais um prejuízo na vida da pessoa. Ela consegue viver a sua sexualidade, se sente bem, se consegue se desenvolver, que a gente sabe que sexualidade não é só sexo, mas é como a gente se posiciona em relação à vida, aos nossos interesses, com que grupos que a gente se identifica, até mesmo questões políticas também. Então, se a gente for, tudo isso é sexualidade. E a questão é a gente tomar o nosso tempo para isso, a gente se questionar, a gente ir se permitindo também conforme o nosso ritmo. Mas eu penso que uma coisa muito importante é ter vivências, né? Se, por exemplo, uma pessoa LGBT num local em que ela não consegue ter vivência, as pessoas na volta dela são muito preconceituosas, vai ser difícil. Vai ser difícil, por exemplo, ela se desconstruir. Então, nesse sentido, vai ser importante a gente ter vivências LGBT, a gente ter vivências, a gente conhecer um pouco o olhar do outro. E isso não necessariamente pode ser, digamos, vivência no sentido cotidiano, mas daqui a pouco ter acesso à arte, por exemplo, enfim, a qualquer tipo de arte nesse sentido, ter acesso a conversar sobre, a trazer isso um pouco mais para a normalidade, porque a sociedade coloca o ser LGBT e qualquer tipo de desejo que vá um pouco fora daquela dinâmica da família tradicional brasileira, coloca como ruim. Então é a gente trazer isso para a normalidade. A gente sabe, na verdade, que é normal, mas é trazer para a normalidade da gente. Não sei se ficou claro. Super ficou. Você fala, Diego, fala. Depois eu. Não, eu só queria trazer aqui um comentário sobre isso que o João falou. Acho até que o João já respondeu, mas a gente recebeu aqui uma pergunta que fala assim: como ter o autocuidado em um lar depreciativo, né? Que ele tem percebido o quanto não quer a presença dos pais por perto enquanto LGBT. Então, assim, como cuidar da saúde mental dentro de casa, no isolamento, quando você tem uma convivência preconceituosa, enfim. Uhum. Quais os caminhos, não sei, assim. Tudo depende, né? Mas... O ser LGBT na pandemia, eu até gravei um vídeo sobre isso um tempinho atrás, que a gente também tem as nossas particularidades nesse momento de pandemia. Porque, assim, se a gente for ver, até teve alguns dados que fizeram durante esse momento, assim, em que a gente viu que, por exemplo, a taxa de desemprego, obviamente, aumentou na pandemia, mas em pessoas LGBT ela é 2 vezes maior. Né? Muitas pessoas, assim, a desigualdade aumentou ainda mais. E o que a gente observa, eu observo muito isso aqui na minha cidade, porque a gente tem uma universidade federal aqui, uma universidade pública, que muitas pessoas vinham de outras cidades para cá estudar. E aqui a faculdade, às vezes, se torna mais um lugar do que somente aprender e desenvolver a pesquisa, mas sim um local em que a pessoa se sente
aceita. Às vezes é o único local em que ela vai ter aquilo que a gente chama de rede de apoio. Aí chega a pandemia, e rede de apoio eu falo pessoas que exercem aquele sentimento de familiaridade, que a pessoa se sente acolhida. Talvez pela primeira vez na vida ela consiga até desenvolver sua sexualidade, desenvolver daqui a pouco aquele amigo que às vezes parece um irmão, assim, contra aquele irmão biológico, assim, que sempre foi homofóbico, por exemplo. Aí chega a pandemia, questões, sei lá, financeiras, por exemplo, ela tem que voltar para um lar extremamente preconceituoso. É difícil a gente pensar que a pessoa não vai ter um prejuízo na saúde mental. E o que a gente fala, talvez, é, na medida do possível, a gente tentar manter esse contato com essa rede de apoio, seja virtualmente, seja daqui a pouco estabelecendo aquele limite também em casa, e a gente sabe que daí tem muito também da realidade brasileira. Muitas pessoas conseguem ter o seu quarto dentro de suas casas aqui no Brasil, outras é um cômodo para 8 pessoas. Então é tudo muito também na questão de econômica nisso tudo, mas a gente também definir os limites, a gente ter o nosso local tanto psicológico, né, conforme a gente se sente disponível para colocar as nossas questões na família, a gente também ter o nosso local físico em que a gente pode ficar mais seguro, mas principalmente manter contato com a rede de apoio. Isso pode ser os amigos, pode ser relacionamentos. Grupo de Facebook, tem grupos de Facebook que a pessoa pode encontrar ali esse acolhimento. Eu acho que quando a gente está falando de isolamento, a gente está falando de um ambiente completamente digital para as pessoas que estão praticando de o isolamento. Então, assim, os próprios aplicativos, enfim, não só para o público ou para as pessoas LGBTQIA+, mas para todo mundo que precisa realmente ser acolhido, se sentir acolhido por qualquer questão que possa estar aí impactando de alguma maneira a saúde mental por conta do isolamento, por conta da distância, ou por conta do estresse mesmo dentro de casa, sei lá. Os pais com filho pequeno estão desesperados, querendo tomar uma cerveja num bar e não podem. Sei lá, os próprios pais que estão ali com seus filhos já adultos, enchendo o saco, ou... Enfim, todo mundo tem um problema, né? E eu acho que a internet... Vamos tentar utilizar as redes sociais para o bem também, né? Não só ficar vendo fotos lindas e entrando em depressão porque eu não tenho esse corpo. Eu acho que tem grupos de Facebook, aplicativos, grupos no Instagram, enfim, 1000 coisas. Beijo, André. Beijo, Ju. Então, aí, ó, todo mundo mandando um beijo, meu Deus. Eu queria voltar no assunto que a gente estava falando, ainda agora sobre a aceitação, sobre a descoberta, fazendo um paralelo com o transe. No nosso espetáculo de Pelatra, o personagem ele se identifica como bissexual, mas ele é uma pessoa totalmente enrustida e não dá vazão nem dentro da cabeça dele a essas possibilidades e a sexualidade dele. Ele não aceita nem para ele. E aí, na necessidade de trabalhar, ele vê na prostituição uma oportunidade, ele embarca porque alguns amigos estão se prostituindo, estão ganhando dinheiro, ele está precisando de dinheiro, ele embarca nisso. Mas, para se defender, ele cria uma segunda personalidade, um outro nome, um outro modo de agir. E aí, essa figura que ele cria acaba ficando mais forte até para ele do que ele próprio. Então ele começa a entrar numa dúvida sobre quem é ele. Isso é comum, João, de acontecer, das pessoas criarem uma personalidade para estar dentro de casa com essa família que não aceita e ao mesmo tempo ter uma outra personalidade que é na rua, com os amigos, fora, e como que elas se encontram, esse embate acontece, como que é isso? Eu estou falando de uma obra de ficção que é inspirada em casos reais, em depoimentos reais, mas como que acontece isso na vida real mesmo, no dia a dia? E quais os prejuízos na saúde mental que isso pode trazer, né? Então a gente chama isso um pouco de despersonalização. Mas por que a gente faz isso? Assim, muitas vezes pode ser até o cara estava falando sobre ser alguma questão genética, e hoje em dia a gente trabalha, né, que existem, por exemplo, muitos indicadores genéticos, mas daqui a pouco precisa de um ambiente também para aparecer, por exemplo, o desenvolvimento assim de um transtorno. Mas assim,
uma coisa bem básica sobre a gente é que a nossa mente quer evitar o sofrimento, a qualquer custo. Então, às vezes a gente vai, às vezes, ter aquela coisa assim, evitar o sofrimento a curto prazo, mas a gente não vai se importar daqui a pouco, ou pelo menos não vai, na hora, se importar com o sofrimento a longo prazo. Então é muito comum assim que a gente crie estratégias de enfrentamento. A gente cria, daqui a pouco, entre aspas, personalidades, a gente cria aquela casca. E, na verdade, isso também é muito comum de pessoas LGBT. Pessoas LGBT se despirem de todos os interesses que ela tem, daqui a pouco, por exemplo, um homem que gosta de ver RuPaul's Drag Race, sei lá. E aí ele começa com o tempo a ver que, bem, isso não é coisa de meninos. Ele começa a se forçar a perder aquele interesse, criando aquela casca, aquela outra personalidade, digamos, mais heteronormativa, para justamente se adaptar. No fundo, é uma técnica para tentar evitar o sofrimento. É para a gente lidar com aquilo. A gente chama de um mecanismo de enfrentamento. Se é saudável ou não vai depender muito de cada caso, né, dos benefícios e dos malefícios que aquilo vai causar. Mas a gente sabe que é um sofrimento. Muitas pessoas fazem isso, né? Na verdade, é bem aquela questão bem subjetiva. Às vezes fazer isso é até esperado que aconteça, mas não quer dizer que às vezes seja... Na verdade, eu acho que nunca é muito saudável, né? Você criar uma coisa para gente e tal. Estão gritando menos. É isso? Tá tendo Flamengo. Então vamos falar sobre esse transtorno? Tô brincando. Brincadeira, pelo amor de Deus, é brincadeira. Acho que nunca é legal, né? A gente partir para viver uma outra realidade de forma permanente. Tudo bem, como sair dali para aquele... Afunilou, preciso fugir daquilo ali, beleza, vamos montar um personagem e seguir. Mas o ideal é a gente encontrar, quebrar essas barreiras, baixar esses tabus que muita gente coloca para a vida comum e a gente conseguir viver com liberdade, né? Desculpa, uma pergunta, João. Você ter consciência sobre esses personagens que você cria de você mesmo te ajudam de alguma forma a evitar esse prejuízo mental? Sim, quando ele não é involuntário? Uhum. Sim, na verdade, eu sempre coloco assim, no geral, assim, para questões, qualquer tipo de questão mental, a gente tem uma consciência do nosso funcionamento, do porquê que a gente age, porquê que pensa, eu já digo que já é mais do que o caminho andado. Porque isso torna mais fácil a gente identificar o que mantém esse ciclo. Qual situação a gente... porque se a gente for ver, o ser humano ele é muito aquilo, ele reproduz e dá certo. E de alguma coisa, apesar de às vezes não ser saudável, alguma coisa criar essa outra personalidade, a casca tá dando certo. Por exemplo, o cara criar uma casca super heteronormativa. O que dá certo nisso? Ele é aceito pela sociedade, mas ele não é feliz. Então, se a gente for ver, se ele tem disso, a gente consegue daqui a pouco trabalhar para o que mantém isso. Começar daqui a pouco a justamente o processo a gente chama de promoção de saúde mental, a gente ajudar nesse sentido, mas com mais de 50%. Aproveitando aí a promoção de saúde mental, a gente escuta o tempo inteiro falar, né, que a atividade física ela contribui aí de alguma maneira para a gente estar com a mente, o corpo saudável. E aí a gente falando aqui de saúde mental, num momento de pandemia, num momento de isolamento, num momento em que está todo mundo, ou a maioria, longe das academias, existe de fato uma relação fisiológica entre saúde mental e atividade física, qual balança que a gente tem que colocar para esse convívio ser equilibrado e a gente promover a saúde mental com a ajuda também da atividade. Então, tem inúmeros estudos assim que colocam que exercícios físicos ajudam para diversas questões de saúde, né? Mas também mais comum a gente vê de ansiedade e depressão. O exercício, além de ele ter aquela questão de, entre aspas, disciplina, que já vai ajudar daqui a pouco para a pessoa voltar a reativar um pouco o humor na questão, por exemplo, da depressão, ele libera, se a gente for ver, o nosso cérebro é um bando de substâncias que são liberadas e captadas. A gente sabe que exercício físico libera endorfina, por exemplo.
que é uma das substâncias do prazer. Então, isso é comprovado cientificamente. Eu sempre, assim, super, ultra, assim, incentivo a prática de exercícios físicos. Porque até se a gente for ver o modo hoje como a gente, às vezes, leva a nossa vida, não é o modo pelo qual a gente foi projetado, novamente. Até a nossa ansiedade hoje é a mesma que os mesmos sintomas de, sei lá, a gente, como eu estava dizendo, a gente ter sudorese para se pegarem na gente escorregar. Tudo muito era das cavernas. E o nosso corpo não foi projetado, né? Eu, por exemplo, eu sou psicólogo. E às vezes eu fico por horas sentado, atendendo. Nosso corpo não foi projetado para isso. Ele foi projetado para a gente estar andando, para a gente estar fazendo as coisas, né? Então, tem uma relação, assim, com certeza. Além de promover essa ativação, ajuda também, claro, em outras questões de saúde. Tem Então tem que fazer atividade física. Tem que fazer. Tem que fazer. Tem aqui um comentário do Caio dizendo: isso de criar minha personalidade conforme o ambiente é muito real. Às vezes sinto que estou dividido pela metade, por isso não consigo me entregar a nada. Acho que viver um personagem, outra pessoa, Mônica, acho que viver um personagem o tempo todo não é saudável para ninguém. Sofrimento, desequilíbrio em alguma parte da vida. Meditação, exercício, todo mundo falando das coisas que ajudaram, e isso é interessante. A gente tem, deixa eu estou olhando para trás que eu olho o relógio aqui. A gente tem mais 10 minutos de papo. Mais ou menos. Então você. Desculpa, Diego, fala. Eu ia falar, não, para quem quiser mandar as últimas perguntas, as últimas considerações, a gente vai ter mais 10 minutos, senão a live cai. E aí não dá para salvar essas coisas. Não, eu acho que a meditação, yoga foram atividades físicas que dá para fazer dentro de um apartamento pequeno, enfim, e que acabaram ajudando muita gente realmente dentro desse momento de pandemia, e contribuiu ainda com essa conexão interna, que eu acho que é uma coisa que a pandemia permitiu e que a gente tem que cada vez mais procurar, né? Porque a gente está vivendo num mundo doido de informações mentirosas o tempo inteiro e poluídas, e eu acho que quanto mais a gente tentar se autoconhecer, voltar para dentro, enfim, encontrar esses mecanismos, eu acho que nos ajuda. Tinha uma outra pergunta de uma coisa que a gente já falou lá atrás. Eu só vou responder porque talvez para a pessoa não ficar chateada, que é a coisa uma pergunta: quanto tempo que eu começo a perceber que a depressão é crônica ou é só uma fase, né? Você falou, dependendo dos casos, claro que depende muito de cada caso, né? Mas uma coisa de 2 semanas, 6 meses, eu acho. Olha, claro, tem essas questões, mas aí é muito para uma referência do profissional. Mas eu coloco assim, que geralmente quando as pessoas já estão percebendo, talvez já seja a hora de buscar ajuda. Porque daqui a pouco a pessoa percebe quando, por exemplo, ela já não consegue mais se levantar da cama. Porque hoje em dia a gente tem toda aquela questão de produtividade, de sempre produzir. Então, às vezes a gente já está sentindo, já está tendo prejuízo na vida, mas a gente se força, até que quando já está uma coisa extremamente incapacitante, a gente pensa, será que eu estou percebendo algum sinal? Será que eu estou ficando assim? Quando na verdade a gente já está há tempos. Então, assim, para a gente buscar diagnóstico, a gente pode daqui a pouco ver sinais e sintomas, mas o diagnóstico mesmo é com profissional, assim, né? Com psiquiatra, com psicólogo, nesse sentido. Sim. Acho que aqui tem. Tá. Estão falando sobre as principais características para chegar no diagnóstico da depressão crônica. Acho que é isso que o João falou. Acho que tem a ver com o tempo, né, João? Que a pessoa está nesse estado e quando isso começa a trazer prejuízos para a vida dela, né? Seja dela com ela mesma, dela em sociedade. Infelizmente, não vai aparecer manchas vermelhas no seu corpo, ou seu cabelo vai ficar de outra cor, enfim. Não é nada tão. A bandeira não é tão clara, né? Nas condições mentais. Mas algumas consequências, até, por exemplo. Sim. Com depressão, ela pode ganhar muito peso, ela pode perder peso, o fato de ela não conseguir dormir, assim, até mesmo pelo estresse que a depressão causa, ela vai ficar com uma aparência mais de cansada. Então, o corpo, de certa forma, ele fala, mas quando o corpo já fala, é porque já está tendo um prejuízo, né? Então, nesse sentido. E você falou, né, que a depressão tem uma alteração de humor muito forte, né? Que a pessoa não tem mais prazer em fazer nada do que gostava de fazer.
E a partir do momento que isso começa a ficar, eu estou só falando de novo o que você falou, mas a partir do momento que isso começa a trazer prejuízo para a pessoa, que ela não consegue mais encontrar motivação, que ela não consegue mais fazer as coisas, aí sim poderia começar a se tratar como um diagnóstico de depressão, se ela já está por um período longo passando por essa ausência de prazer nas coisas que sempre teve prazer, né? Eu acho que isso ajuda um pouco, né? De um diagnóstico mesmo é bem maior, né? Porque já é importante, assim, né? Às vezes a depressão crônica, ela não vai ser, por exemplo, aquela depressão que a gente vê às vezes muito em filme, assim, que a pessoa passa anos sem se levantar da cama, mas às vezes é aquela coisa, aquela pessoa que está sempre mais triste que as outras, assim, ela sempre está mais triste, não é um estado de tristeza, ela consegue às vezes fazer as coisas dela, consegue trabalhar, consegue ter os seus amigos, consegue, sei lá, às vezes ir para uma academia, mas ela sempre se sente triste. Isso daqui a pouco pode também ser uma depressão crônica. Sim, não é uma invalidez, né? Entendi. Gente, os comentários aqui das pessoas abrindo o coração estão maravilhosos. A gente está chegando ao final já. Eu ia falar para todo mundo fazer suas considerações finais. João, nosso convidado ilustre, preciosíssimo ter você aqui para gente, né? Muito, muito legal poder ouvir de você e de um cara tão jovem, tão esclarecido, tão direto ao ponto. Isso é muito, muito, muito legal pra gente. E acho que enriquece muito o papo a gente conseguir falar diretamente, sem muitas coisas da academia ou sem muitos termos técnicos. Isso é muito, muito, muito legal mesmo. Fiquei seu fã, João. Imagina, eu que agradeço muito, gente, pelo convite. Eu adoro falar sobre saúde mental e eu adorei também o projeto do Transe. Eu estava até vendo o mini documentário também que vocês produziram. Muito legal mesmo. Parabéns de verdade, gente. De verdade mesmo. Eu queria agradecer também a Lei Aldir Blanc, Governo Federal, Secretaria Estadual de Cultura, Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro e Governo do Rio de Janeiro por patrocinar, enfim, por darem a possibilidade de a gente realizar o Transe. A gente segue com essas lives até o dia 10 de junho e no dia 17 lança o nosso teatro, meio peça, meio filme, meio teatro, meio tudo junto. E na semana que vem, na quinta-feira, né, Diego? Fala aí. Apareceu um negócio aqui pra mim, tem 1 minuto e 30 só, meu Deus, tem que correr. Meu Deus! Eita! Semana que vem, quinta-feira, Ana Paula Brum, a gente vai falar sobre saúde mental, claro, e liberdade sexual, que também é uma profissional mineira que fala sobre esses assuntos, vai ser super legal também. Agradecer mais uma vez ao João, que topou isso, assim, sempre foi super parceiro e super esclarecedor. Agradecer a presença de todos aqui na live, dizer que essa live vai ficar disponível no Instagram do Experimento Transe e depois no canal do YouTube do Transe, onde a gente também vai fazer as sessões do teatro. Agradecer ao Pedro, ao Oscar, a mim, agradecendo a mim. Olha o tempo. E eu não sei se eu vou saber salvar, então beijo, 40 segundos. Beijo. É só apertar o X. Aperta o X João. que vai fechar a live. Beijo, gente. Tchau, gente. Obrigado a todos que estiveram aqui. Gente. Se cuidem, gente. Saúde mental, terapia, meditação, yoga. Tchau. Tchau.